vai dizer? Se o meu filho me fizer uma pergunta assim, é isso que ele vai ouvir. Se o teu filho te fizer uma pergunta assim, o que que você vai dizer? Se o meu filho me fizer uma pergunta assim, é isso que ele vai ouvir. O paraíso é aqui, o paraíso é aqui, não adianta discutir. O paraíso é aqui, o paraíso é aqui, o paraíso é aqui. O paraíso é aqui, o paraíso é aqui, não adianta discutir. O paraíso é aqui, o paraíso é aqui, o paraíso é aqui. Papai, o paraíso é aqui, no nosso planeta Terra. Se o teu filho te fizer uma pergunta assim, o que que você vai dizer? Se o meu filho me fizer uma pergunta assim, é isso que ele vai ouvir. Se o teu filho te fizer uma pergunta assim, o que que você vai dizer? Se o meu filho me fizer uma pergunta assim, é isso que ele vai ouvir. O paraíso é aqui, o paraíso é aqui, não adianta discutir. O paraíso é aqui, o paraíso é aqui, o paraíso é aqui. O paraíso é aqui, o paraíso é aqui, não adianta discutir. O paraíso é aqui, o paraíso é aqui, o paraíso é aqui. Ei, você vai pra onde? O paraíso é aqui, nem que você não queira. Planeta Terra, é esse que Deus escreveu lá. É só organizar. Tamo junto. Valeu, Júnior Mota, gravando tudo. Papai, onde é o paraíso? Se o teu filho te fizer uma pergunta assim, o que que você vai dizer? Se o meu filho me fizer uma pergunta assim, é isso que ele vai ouvir. Se o teu filho te fizer uma pergunta assim, o que que você vai dizer? Se o meu filho me fizer uma pergunta assim, é isso que ele vai ouvir. O paraíso é aqui, o paraíso é aqui, não adianta discutir. O paraíso é aqui, o paraíso é aqui, o paraíso é aqui. O paraíso é aqui, o paraíso é aqui, não adianta discutir. O paraíso é aqui, o paraíso é aqui, o paraíso é aqui. Papai, o paraíso é aqui, no nosso planeta Terra. Se o teu filho te fizer uma pergunta assim, o que que você vai dizer? Se o meu filho me fizer uma pergunta assim, é isso que ele vai ouvir. Se o teu filho te fizer uma pergunta assim, o que que você vai dizer? Se o meu filho me fizer uma pergunta assim, é isso que ele vai ouvir. O paraíso é aqui, o paraíso é aqui, não adianta discutir. O paraíso é aqui, o paraíso é aqui, o paraíso é aqui. O paraíso é aqui, o paraíso é aqui, não adianta discutir. O paraíso é aqui, o paraíso é aqui, o paraíso é aqui. Ei, você vai pra onde? O paraíso é aqui, nem que você não queira. Planeta Terra, é esse que Deus escreveu lá. É só organizar. Tamo junto. Valeu, Júnior Mota, gravando tudo.
Papai, onde é o paraíso? Se o teu filho te fizer uma pergunta assim, o que que você vai dizer? Se o meu filho me fizer uma pergunta assim, é isso que ele vai ouvir. Se o teu filho te fizer uma pergunta assim, o que que você vai dizer? Se o meu filho me fizer uma pergunta assim, é isso que ele vai ouvir. O paraíso é aqui, o paraíso é aqui, não adianta discutir. O paraíso é aqui, o paraíso é aqui, o paraíso é aqui. O paraíso é aqui, o paraíso é aqui, não adianta discutir. O paraíso é aqui, o paraíso é aqui, o paraíso é aqui. Papai, o paraíso é aqui, no nosso planeta Terra. Se o teu filho te fizer uma pergunta assim, o que que você vai dizer? Se o meu filho me fizer uma pergunta assim, é isso que ele vai ouvir. Se o teu filho te fizer uma pergunta assim, o que que você vai dizer? Se o meu filho me fizer uma pergunta assim, é isso que ele vai ouvir. O paraíso é aqui, o paraíso é aqui, não adianta discutir. O paraíso é aqui, o paraíso é aqui, o paraíso é aqui. O paraíso é aqui, o paraíso é aqui, não adianta discutir. O paraíso é aqui, o paraíso é aqui, o paraíso é aqui. Ei, você vai pra onde? O paraíso é aqui, nem que você não queira. Planeta Terra, é esse que Deus escreveu lá. É só organizar. Tamo junto. Valeu, Júnior Mota, gravando tudo. Papai, onde é o paraíso? Se o teu filho te fizer uma pergunta assim, o que que você vai dizer? Se o meu filho me fizer uma pergunta assim, é isso que ele vai ouvir. Se o teu filho te fizer uma pergunta assim, o que que você vai dizer? Se o meu filho me fizer uma pergunta assim, é isso que ele vai ouvir. O paraíso é aqui, o paraíso é aqui, não adianta discutir. O paraíso é aqui, o paraíso é aqui, o paraíso é aqui. O paraíso é aqui, o paraíso é aqui, não adianta discutir. O paraíso é aqui, o paraíso é aqui, o paraíso é aqui. Papai, o paraíso é aqui, no nosso planeta Terra. Se o teu filho te fizer uma pergunta assim, o que que você vai dizer? Se o meu filho me fizer uma pergunta assim, é isso que ele vai ouvir. Se o teu filho te fizer uma pergunta assim, o que que você vai dizer? Se o meu filho me fizer uma pergunta assim, é isso que ele vai ouvir. O paraíso é aqui, o paraíso é aqui, não adianta discutir. O paraíso é aqui, o paraíso é aqui, o paraíso é aqui. O paraíso é aqui, o paraíso é aqui, não adianta discutir. O paraíso é aqui, o paraíso é aqui, o paraíso é aqui. Ei,
Você vai pra onde? Paraíso é aqui, nem que você não queira. Planeta Terra é esse que Deus escreveu lá. É só organizar. Tamo junto. Valeu, Júnior Mota, gravando tudo. Papai, onde é o paraíso? Se o teu filho te fizer uma pergunta assim, o que que você vai dizer? Se o meu filho me fizer uma pergunta assim, é isso que ele vai ouvir. Se o teu filho te fizer uma pergunta assim, o que que você vai dizer? Se o meu filho me fizer uma pergunta assim, é isso que ele vai ouvir. O paraíso é aqui, o paraíso é aqui, não adianta discutir. O paraíso é aqui, o paraíso é aqui, o paraíso é aqui. O paraíso é aqui, o paraíso é aqui, não adianta discutir. O paraíso é aqui, o paraíso é aqui, o paraíso é aqui. Papai, o paraíso é aqui, no nosso planeta Terra. Se o teu filho te fizer uma pergunta assim, o que que você vai dizer? Se o meu filho me fizer uma pergunta assim, é isso que ele vai ouvir.